A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aí um novo mês, uma nova etapa na nossa vida. Então, que esse mês seja abençoado. Queremos aqui abençoar o mês de outubro. Que esse mês seja um mês de resposta, um mês de livramento, um mês de descoberta em nossas vidas. Que os olhos espirituais venham ser abertos, os ouvidos espirituais venham ser destapados, que nós possamos enxergar o mover de Deus e que nós possamos ter visão e revelação. Que nós possamos ter os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor a falar conosco e um coração quebrantado para receber essa palavra. Que o Senhor nesse mês venha trazer a abundância da graça, do derramar da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que esse mês seja um mês de bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aí o teu mês, abençoa aí em nome do Senhor Jesus. Declara que esse mês será um mês de provisão na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Deus venha estar falando conosco, que o Senhor venha continuar ministrando em nosso coração a graça e o poder. Esse mês é o mês de outubro, um mês que muitas vezes ele se torna um mês pesado, né? Pesado porque há muito paganismo, há muita idolatria, sabe? Há muitos portais sendo abertos, né? Então, esse mês ele se torna um mês pesado espiritualmente. É um mês, então, da gente se levantar, tá? É um mês da gente se levantar e se posicionar como um servo de obediência ao Senhor, estando em oração, em intercessão. Nós não podemos abaixar a cabeça, não podemos ver e olhar a situação, a circunstância nos apertando e ficar ali parado. Nós precisamos nos levantar e olhar para o Senhor e para as promessas, porque eu declaro que esse mês é um mês de olhar para a promessa de Deus, para ela se cumprir nas nossas vidas. Nós não vamos temer aquilo que está neste mundo, mas nós vamos ter um temor dentro de nós e respeito pelo nosso Deus, porque Ele é maior do que qualquer coisa. Então é um mês, amados, de você buscar ensinamentos para saber se revestir, para saber lutar contra as forças das trevas. A palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. As pessoas, às vezes, por ignorância ou por ainda não ter conhecido o Senhor verdadeiramente, elas ainda fazem coisas que são opostas à vontade de Deus. E assim trabalham em lados opostos. Mas o Senhor, Ele ama a todos e Ele quer resgatar a todos. Não se trata de uma religião, se trata da presença de Deus. Não existe um outro Deus, somente um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O resto são formados por mitos, são formados por uma ideologia, tá? E isso aí é a palavra do Senhor nos diz, que isso aí é contra os princípios do Senhor. E Ele não se agrada disso. E aquilo que vai contra a palavra do Senhor, que é oposto à vontade do Senhor, o Senhor destruirá. Então nós precisamos buscar o conhecimento. A palavra do Senhor nos diz que o povo, ele está perecendo por falta de conhecimento. E nós então precisamos nos posicionar como servos do Senhor e buscar um posicionamento em conhecer a palavra de Deus. Aquele que busca, encontra. Então vamos buscar a
palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Eu peço que você quebrante o teu coração, que esteja disponível para ouvir a palavra do Senhor e receber essa palavra na tua vida. Não deixe de curtir os nossos vídeos e também compartilhar. Compartilhe essa palavra com alguém nesse dia. Uma pessoa que veio ao teu coração, que veio à tua mente. Compartilhe com ela que ela precisa dessa palavra. Ela precisa se levantar. Ela precisa se posicionar e andar juntamente com a vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar a palavra que se encontra no livro de Isaías, lá no capítulo 44. É um tema pouco falado, é um tema que as pessoas vão deixando, vão passando por cima e cada dia vai crescendo cada vez mais. Então nós precisamos falar da palavra de Deus. Doa quem doer. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que, lá em João 8,32, que a verdade, ela veio para nos libertar. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Mas para isso, então, você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer aquilo que o Senhor está dizendo. O Senhor, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que te leva à descoberta. Ele é a verdade que você precisa descobrir para depois você ser liberto. Amém? Mas a palavra, quando ela vem para você, ela é como um tapa na tua cara. A palavra, ela te confronta para depois ela te libertar. Então, receba esse confronto da palavra de Deus, para que essa palavra venha cair no teu coração e venha te libertar da prisão. Busque no Espírito, busque a concordância dele e ele vai testificar a verdade, porque essa é a função do Espírito Santo. Testificar a verdade, porque ele veio para testificar de Cristo. E ele testifica a verdade, mas também te convence do erro, daquilo que está errado. Então, fique na dependência do Espírito Santo. Amém? Vamos ler, então, Isaías 44. Aqui, esse texto, ele vai falar sobre a idolatria do povo de Deus. Olha só. Mas, primeiramente, Deus vai começar ali trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de alívio, uma palavra de bênção. Então, recebe essa palavra. Vamos ler, então. A partir do verso 1 vai dizer assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Olha só, esses versos aqui, o Senhor está dizendo, foi Ele que te criou, e foi Ele que te formou desde o ventre. E Ele te escolheu para ser o servo dele. Então Ele está dizendo, é eu que te ajudo, é eu que te sustento. Tu és o meu servo a quem eu escolhi. Então não temas. Não temas. Fique firme nele. Ele é o único Deus. Somente Ele. Foi Ele que te criou. E então, se Ele te criou, Ele também não divide você com ninguém. Tá certo? Vamos lá então. 3. Verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Olha só, o Senhor está trazendo uma bênção sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família. Deus está dizendo, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa dentro do teu lar. Eu tenho uma promessa na tua casa. E não só nos dá dentro da sua casa, mas também para todos os seus descendentes. Todos aqueles que saem de ti. Todos aqueles que são seus. É uma promessa para todos. Mas você deve ficar firme no Senhor. Aquele que te criou e aquele que te gerou. Olha só. Ele diz, e brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor,
e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O Senhor aqui, ele está dizendo que toda a tua família, toda a tua parentela, eles mesmos reconhecerão Deus como o próprio Deus deles. Sua família, ela vai reconhecer. Porque o Senhor está falando, não desista. Não desista de orar pela tua casa, pela tua família. Mas é o Senhor que vai trabalhar no coração deles. É o Senhor que vai resgatar eles. Aqui o Senhor está falando, eles vão pronunciar com a própria boca, vão escrever com as próprias mãos, as suas ações vão dizer que eles escolheu ao Senhor. Eles vão escolher, eles vão tomar essa decisão. Não importa como vai ser a circunstância, só confia no Senhor, porque é Ele que está fazendo. E o Senhor está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há outro Deus. Amados, não existe um outro Deus. Não existe um outro que pode trazer milagre na sua vida. Não existe ninguém que possa falar com ele, mudar os pensamentos dele, mudar a mente do Senhor. Porque é ele o dono de todas as coisas. E ele nos diz assim, verso 7. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. O Senhor está dizendo, por que você busca resposta em outros lugares? Para que buscar resposta em outro lugar, se Ele é o próprio Deus? Não há resposta em outro lugar. Não há resposta em outras pessoas. A resposta está no Senhor. Ele está ainda dizendo, não sou eu que anunciei todas as coisas que iam acontecer, e todas as coisas que aconteceram não foi eu que disse? Olha para as Escrituras. O Senhor revelou a todos os teus filhos. O Senhor revelou aos teus profetas. O Senhor disse, o Senhor orientou até aquilo que está para acontecer em nossas vidas ainda futura. O Senhor revelou. Então, se o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é aquele que te formou, o Senhor é aquele que sempre anunciou a salvação e a promessa, como Ele está dizendo aqui a nós, por que nós vamos parar de ouvir o Senhor? Por que nós vamos parar de buscar o Senhor? Para que nós vamos buscar alternativas em outros lugares? Se você buscou algo do Senhor e ainda não recebeu a resposta, você deve aguardar, não é buscar em outro lugar. Não é buscar a outra imagem ou a outro Deus fictício. É buscar o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Israel. É esse Deus que nós vamos buscar. Não existe outro. Não tem como. Para que tentar buscar alternativas em outros lugares? Aqueles que vão te responder não é o Senhor. Não é o Senhor. Busque somente nele. Aí ele continua nos dizendo, verso 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O que o Senhor está nos dizendo aqui nesses versos? O homem, ele faz ali um artifício de imagem. Faz uma escultura, pela tua vaidade ele faz uma escultura. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, como que o Senhor é.
como que Deus é, e vou lá e faz uma escultura para as pessoas reverenciar. Sabe, a palavra aqui do Senhor está dizendo aquele que se dobra diante de uma imagem, aquele que busca resposta numa imagem para representar ali Deus, seja a imagem que for, essa pessoa ela vai ficar confusa, ela vai ficar confundida. Sabe por quê? Porque a voz que você vai ouvir não é do Senhor. A direção que você vai ouvir não vem de Deus. Porque Deus não está naquela imagem. A gente olha lá, o tempo lá do povo, lá em Moisés, queriam tanto ouvir de Deus. Moisés foi buscar Deus, mas eles achou que Deus estava demorando para falar. E o que eles fizeram? Fizeram então uma abominação, um bezerro de ouro, pela sua vaidade. O que aconteceu? Eles ficaram confusos, e ali começaram a praticar coisas pagãs, abominações diante dos olhos de Deus, e ali Deus os destruiu. A idolatria não vem do Senhor. Deus é contra a idolatria. Deus não aceita a idolatria. Não faça imagem de fundição, não faça imagem de escultura. Ah, mas é Jesus. Não é Jesus, é um homem. É uma imagem que um homem criou. O Senhor, ele não precisa de uma imagem. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Mateus 6, entra para o teu quarto, dobra os teus joelhos e fala com o Senhor. Porque aquele que está te olhando no oculto, no secreto, ele vai te responder. Dentro do teu quarto só tem 4 paredes. Não é diante de uma imagem. O Senhor não disse para você se ajoelhar diante de uma imagem. Ele disse dentro do teu quarto, no secreto. Se possível, vá diante da parede, que não tem imagem nenhuma, e dobre os teus joelhos. Leva o teu pensamento ao Senhor. Não leva o teu pensamento a uma imagem. Para que você não seja confundido. Para que você tenha certeza que é Deus falando contigo. Para que você consiga ouvir a voz de Deus. Aí ele nos diz aqui, ó, verso 12. O ferreiro, ele faz o machado, trabalha nas brasas e o forma como martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. Aqui ele está nos mostrando um homem normal como nós. Um homem que tem fome, um homem que sente cansaço, um homem que come e que tem que beber água. Um homem que tem fadiga como nós, mas ele tem um dom, ele tem um talento de pegar um ferro, levar para a brasa e moldar ali um machado. Para que esse machado? Para que esse machado? Vamos lá para ver o que é. Olha só. Aí o carpinteiro, ele estende a régua, emprega a almagra, aplana com cepilho e marca com compasso. E faz o seu Deus, à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. O homem faz o machado, e o que faz o machado é um homem, como nós. Um homem que tem as suas fragilidades. Aí o carpinteiro vai lá, pega aquele machado, corta uma árvore e faz ali o trabalhar dele e coloca ali aquela madeira como a semelhança de um homem. Um homem que tem fraquezas, um homem que tem limitações. E ele pega essa imagem e coloca dentro de casa. Para quê? Para que colocar essa imagem de escultura dentro de casa? É errado você ter uma escultura que acha bonito? Não. Você pode ter uma escultura, um quadro, uma imagem. Você pode ter um monumento, aonde você quiser, porque você acha bonito. Mas você não deve reverenciá-lo. Você não deve idolatrá-lo. Você não deve colocar ele acima de Deus. Você não deve nem colocar ele no lugar de Deus. Você não pode ter
uma aliança com essa imagem. Olha o que o Senhor nos diz. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade ele queima no fogo, com a outra metade ele come carne. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, se inclina e ora-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações, para que não entendam. O homem vai lá, planta uma árvore, a chuva vem, faz ela crescer. Aí o homem vai, faz um machado, o outro vai lá, pega o machado, corta aquela árvore. Aí o outro pega aquela árvore, alinha ela, molda ela, constrói ali, forma uma imagem de escultura parecida com um homem que é frágil, que tem suas limitações, ou seja, ele cria uma criatura. Uma criatura, porque nós somos a imagem de uma criatura criada por Deus. Deus nos criou. Então o homem vai começar a venerar, idolatrar a criatura. Em vez de ter um respeito, um temor pelo Criador, ele vai fazer isso pela criatura. Porque ele vai pegar aquela imagem de homem, vai levar para dentro de casa. Aquilo lá é madeira. Se ele pegar aquela madeira e colocar no fogo, ele vai se aquentar, ele vai cozinhar o pão dele, ele vai fazer a comida dele. Será que ele não tem essa consciência de que ele foi lá, pegou uma árvore no bosque, pegou e queimou um pouco no fogo para ele se esquentar do frio, pegou outro pedaço daquela madeira, ponhou ali, fez as brasas, cozinhou a carne, fez o pão e comeu. E aí ele pega a mesma madeira que não serviu para nada e ele faz um Deus? Para quê? Para se ajoelhar, para pedir um milagre, para pedir algo para uma imagem? Será que isso é correto? Aí o Senhor diz: eles nada sabem. E sabe por que não sabe? Porque os olhos deles estão vedados. Eles estão cegos. O Senhor está dizendo que a pessoa que pratica a idolatria, que ora diante de uma imagem, seja de um santo, seja de um Deus, ela é cega. Ela está confusa. Porque aqui o Senhor diz: não há outro Deus. E não é só Deus. Porque tem pessoas, porque aqui o Senhor está falando que ele não aceita essa idolatria. E isso também está falando, não é de uma pessoa que já se foi, da pessoa criando como imagem de Deus, mas também de um santo. Pessoas, homens como nós, experimentados de dores. Eles falecem, a pessoa consagra ele como santo, e aí faz o padroeiro, faz o protetor, sendo que quem protege é Deus. Quem faz o milagre é Deus, quem traz a cura é Deus. E aí a pessoa faz a imagem, aquela madeira, aquela fundição, faz de uma imagem de escultura, dobra os joelhos diante dela, pedindo e clamando que ela traga o milagre. Quem vai fazer é Deus. Peça diante de Deus, diretamente. O Senhor nos diz aqui no começo: não disse eu de todas as coisas que iria acontecer? Então para que pedir para um santo? Para que pedir para um ou outro? Sendo que quem vai responder é Ele. Deus fala através dos servos dele que estão vivos, e não aqueles que estão mortos. Aqueles que foram servos do Senhor, viveram uma vida de santidade, foram santos enquanto estavam vivos. Mas agora adormeceram e estão dormindo, estão no descanso. Eles não podem fazer mais nada. Estão descansando. Nós não temos que idolatrar eles.
O Senhor aqui está dizendo, eles ajoelham diante dessa imagem, se inclinam diante dessa imagem, ora a eles, para que eles os livre, sendo que eles não podem livrar. Aquela estátua, ela tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não pode apalpar, tem pés, mas não podem caminhar. Elas não vão sair dali se você não mudar ela de lugar. Então ali não tem um Deus, não tem um milagre, ali não tem cura, ali não tem libertação. O Senhor está dizendo, e nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade eu queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração enganado e o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Essa pessoa, ela está cega. O Senhor está dizendo, se você tem uma imagem de escultura e dobra os seus joelhos diante dela, e você venera ela, e você tem o respeito por ela, tem medo. Se você está ali orando e pedindo por aquele santo, diante daquela escultura, o Senhor está dizendo, você está cego. Você está confuso, você não consegue entender que quem construiu aquilo dali foi homem. Sendo que se o próprio nosso Deus, ele disse, não habitarei em templo construído pelas mãos dos homens. Aquela imagem é construída pela mão de um homem. O Senhor não habita ali. Ele diz que habitará no templo construído por Ele mesmo, que somos nós. O Senhor nos criou e nos formou desde o ventre. A presença do Senhor está em nós. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor quando Ele falar conosco, mas quando Ele falar, Ele vai falar através de um vivo e não de um morto. Ele vai falar através de um servo dele, que está vivendo uma vida de santidade aqui, hoje. Amados, preste atenção nessa palavra. Pega a tua Bíblia, você tem uma Bíblia em casa? Então vai estudar essa palavra, peça a confirmação do Espírito Santo. É tempo de sair do engano. Não importa a religião que você está. Não importa. O Senhor está falando, eu não aceito a idolatria. Seja a denominação que você estiver, seja a religião que você tiver, você precisa conhecer a verdade. Preste atenção. Deixa o Espírito Santo te caminhar. Medita nessa palavra, reflita, porque é o Senhor falando. O Senhor, Ele não aceita dividir você com ninguém. A glória dele também não vai ser dividida com ninguém, porque você pode ali estar clamando e pedindo um milagre. E Deus é que vai conceder, não é o santo, não é um outro Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. Deus vai conceder o milagre pela graça, pela misericórdia, pelo propósito dele, pela vontade dele, pela permissão dele. Porque o Senhor olhou a necessidade daquela pessoa. Mas o Senhor diz, eu não divido a minha glória com o homem. O Senhor não divide a glória dele. A glória do Senhor é para o Senhor. Então glorifique o nome do Senhor. Se você orou e pediu um milagre, glorifique o Senhor. Agradeça somente a Ele. Ouça a voz dEle. Peça diretamente a Ele e Ele vai te ouvir. O céu se rasgou. Você pode dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. E você vai ouvir a voz dEle. Porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e que o Espírito Santo possa desvendar agora os teus olhos, abrir os teus olhos, tirar essa cegueira e essa surdez espiritual, que todo espírito do engano, todo espírito da idolatria, do paganismo, toda cegueira caia por terra, todo espírito de surdez caia por terra agora, em nome de Jesus, que Deus te dê entendimento dessa palavra e que essa verdade venha te libertar nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém?